Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Faremos então um documentário com as pessoas que presenciaram e viveram a década da Primeira Guerra Mundial. Portanto, saberemos e conheceremos um pouco mais sobre como foi a época, quais eram as dificuldades e físicas, financeiras, estruturais, como foi a época. Olá a todos, este é o Thomas e irá contar um pouco sobre sua vida na Primeira Guerra Mundial. Bom, o meu nome é Thomas Grisman, tenho então 93 anos e na época eu era um soldado francês que lutou na Primeira Guerra Mundial. Fui recrutado no início do conflito e, como muitos outros, fui enviado para a linha de frente sem muita preparação, conhecimento. E, bom, a guerra foi um verdadeiro inferno. Desculpe a palavra, mas foi muito um pesadelo. E eu vi coisas que nunca deveria ter visto, nunca imaginei ter visto. As trincheiras eram úmidas, frias e insalubres. Dormíamos em buracos na terra, cercados por ratos e outros animais. A comida, portanto, era escassa e muitas das vezes estragada até. A água potável era difícil de encontrar e muitas das vezes estava contaminada. Doenças eram espalhadas rapidamente entre os soldados e muitos morriam por conta delas. Perdi muitos amigos nessa guerra. Alguns morreram em batalha, enquanto outros foram mortos por doenças ou ferimentos. A morte era uma presença constante e cada dia lutávamos pela sobrevivência. Como soldado francês, lutei em muitas batalhas, incluindo a Batalha de Verdun, onde das mais sangrentas da guerra. A batalha durou cerca de 10 meses e resultou em centenas de milhares de mortos e feridos. Foi uma experiência terrível e traumatizante. No final da guerra, eu me senti aliviado por estar vivo, mas também triste por tudo que tinha acontecido. A guerra mudou minha vida para sempre, me fez perceber o valor da paz e da liberdade. Espero que a humanidade nunca tenha que passar por algo assim novamente. Eu realmente espero isso. Portanto, rezo todos os dias para não passar por isso novamente. Foi uma experiência traumatizante para a minha vida toda e até hoje me recordo dos corpos e sangue. Foi muito difícil. Certo, Thomas, lhe agradecemos então por sua presença aqui e muito obrigado. Valeu. Olá, faremos a documentário com Timothy Brailisky. Olá, eu sou Timothy Brailisky. Eu fui um marinheiro britânico na Primeira Guerra Mundial. Com isso, acabei participando da grandiosa Batalha de Jutland. E hoje vou falar um pouco sobre o que aconteceu. Nós marinheiros ficávamos um pouco entediados por não ter tempo suficiente para tais coisas, pois éramos obrigados a ficar acordados como força de resposta imediata a um ataque alemão. Nós achávamos um saco, estávamos ansiosos para ver o que nossos navios encouraçados eram capazes. Nós devíamos ter aproveitado mais aquele tempo de calmaria. Era tudo normal até, se eu me recordo bem, dia 28 de maio de 1916, quando a equipe de inteligência interceptou várias ligações alemãs. Apesar de não sabermos do que se tratava, era claro que poderíamos ser atacados. Por isso, nosso comandante, Sr. John Dyrek, nos ordenou que ficássemos a postos, não por muito tempo, pois foi interceptado uma ligação que mencionou 31 navios. Então o comandante nos deu a ordem de zarpássemos. Eu estava a bordo do HMS Leon quando encontramos os alemães no alto mar. Em seguida eles começaram a recuar para o sul e nós fomos atrás dos malditos. Parte da frota tinha se separado por mal comunicação.
Pode deixar, pode deixar, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Tenta falar mais. Tu tá falando, tipo, como é que vai ficar, como é que eu vou traduzir um negócio que tu fala Yuri, Chine, For you, Snoop. Tem que ser um pouco mais fluido. Não tem como eu traduzir depois. Como é que eu vou colocar tudo isso, um parágrafo nessas palavrinhas, nesses quebrados, entende? Tenta falar um pouco mais. Pode ir, tipo, parando assim devagar às vezes, mas não muito, tá? Vou voltar em 5, 4, 3, 2. Pois bem, como eu falava, quando nos deparamos com o resto da frota alemã, foi ordenado que recuássemos para o norte em direção aos esforços e pegamos eles na nossa própria armadilha. Porém, os alemães conseguiram fugir, mas nós não desfizemos nossa formação para persegui-los, e por algum motivo eles voltaram e quase os expulsamos deste mundo. Mas os covardes fugiram de novo. E quando estávamos indo atrás deles, eles fugiram de nosso campo de vista. Nós vimos clarões, pensamos que os alemães estávamos atacando a nossa retaguarda e por não sermos bons em combates noturnos, não disparamos. Um pensamento equivocado, pois não estávamos nos atacando, e sim nossos aliados que foram dizimados pelos alemães no dia 1º de janeiro de 1916. Perdemos mais 6 navios para os alemães, sendo que nem teve chance de reagir, e outros 5 caíram para levar mais um navio alemão. Nessa batalha perdemos mais de 6.000 homens. Não foi uma vitória tanto para nós britânicos, tanto para os alemães. Enfim, Timothy, obrigado pela sua presença aqui no nosso documentário mais uma vez. Valeu, querido. Até a próxima. Olá, hoje faremos o documentário com Casper Underberger. Bom, antes de 1914 eu era um mero fazendeiro. Sempre me destaquei em torneios de tiro por toda a região norte da Áustria-Hungria. Fiquei sabendo por alguns amigos, eram boatos da época, entretanto, que havíamos entrado em guerra. Era 28 de julho de 1914. Portanto, eu fui convocado como atirador de elite. Na época, minha alta capacidade de enxergar inimigos a uma distância considerável e até mesmo por acertar tiros quase impossíveis, me fizeram então ter espaço nessa vaga. Assim me apelidaram de Anjo da Morte. Normalmente era por sempre ficar vestido com o meu manto negro e também por usar sempre uma bandana preta, na qual eu gostava muito. Bom, eu também ganhei medalhas, bastantes, inúmeras medalhas inclusive, por grandes feitos na frente de batalha. Tive grandes amigos, alguns infelizmente acabaram falecendo no fronte. Dali por diante, não queria mais batalhas. Até que no dia 5 de novembro de 1917, meu amigo de infantaria morreu em minha frente. Eu fiquei traumatizado. Como isso não conseguiria raciocinar? E comecei a lembrar de nós, encurralados em trincheiras, granadas, vindo os tiros dos rifles inimigos em meu ouvido. Tudo aquilo me deixou apavorado, até que meu batalhão todo havia sido derrotado por tropas francesas. E ali eu vi que nós não iríamos vencer a batalha, até que eu fugi para o sul, onde eu encontrei alguns parentes e fiquei lá até o fim da guerra, no dia 3 de novembro de 1918. Eu consegui seguir minha vida, mas as lembranças me perseguem até hoje. Portanto, logo chegou a Segunda Guerra e cá estamos. É bem complicado. Enfim, Casper, lhe agradecemos pelo documentário, muito obrigado e sucesso aí, amigão.
termina com ela. Cabaço, velho. Era pra... Olá, hoje falaremos sobre Oliver e como foi sua vida durante a Primeira Guerra Mundial. Olá, me chamo Oliver e vim contar como foi a nossa experiência na Primeira Guerra. Foi muito complicado, realmente. Após meu pai ter sido convocado, eu e minha mãe ficamos sozinhos. Eu tinha aproximadamente uns 9 a 10 anos, acho que 9 anos, e pois lembro até hoje, passamos muitas dificuldades. Não tínhamos muita comida, faltava luz diariamente e tínhamos muito medo, pois havia bombardeios e vários tiros diariamente, era realmente uma loucura. Fiquei muito tempo sem ver meu pai, ele voltou 8 meses, porém depois ele já teve que voltar. Ficou 2 anos fora no total, pelo que eu lembro, eu acho que era 2 anos. E até que ele voltou definitivamente por conta de complicações. Ele ficou muito doente na época, lembro perfeitamente. Fiquei bem mal, inclusive. Então não conseguiu mais voltar à guerra. Eu e minha mãe lembro que ficamos muito felizes, pois meu pai tinha voltado. Mas o que me deixou muito magoado era saber que neste tempo ele estava muito mal, muito machucado. Tinha muito pesadelos por conta de tudo que viu durante a Primeira Guerra Mundial. Isto foi ali por 1914 a 1918. Nossa nação, no caso os Estados Unidos, foram os principais fornecedores e exportadores de alimentos e armazenamentos para a França e Inglaterra, integrantes da Tríplice Entente. Com essas exportações, nós lucramos muito. Houve também investimentos e empréstimos de bancos norte-americanos, realizados para ajudar os países da Entente. Lembro bem também que a economia estava bem afetada na época. Era muito triste, lembro que até nós passávamos fome e... Oliver, sabemos que foi difícil, entendemos isto. É muito difícil. My dad I love. Eu só lembro do pesadelo, lembro que a escola onde eu estudava foi totalmente demolida por bombas e bombardeios de gigantes aviões. Bom, nesse trecho na entrevista eu vou deixar a tradução com vocês, pois chega num momento marcante aí da vida do Oliver e ele se emociona um pouco, certo? Obrigado pela compreensão aí, boa tradução. Thank you. And my dad first left and chick body no and Felix can touch e for never tipo leve to Kevin de que no. My dad my expiration for at more it's bombs. Ah, agora eu entendi!
Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Eu vou ficar de olhos abertos! Outro caso encerrado, meu caro Watson! Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando! Agora tudo vai mudar! I'm sorry, I'm sorry. Muito complexo, sabe? Yes, yes. It's foreigners, capsules. Yes, tudo bem? Tudo bem? Não? Muito difícil. Yes, yes. Depois. Yes, yes, universe. And skips in for. And for me. It's good. Please. Sorry. Realmente é bem complicado, mas enfim. Para recapitular, então, como eu vinha falar, ali por dia 6 de abril, se eu não me engano, dia 6 de abril de 1917, após a aprovação do Congresso, os Estados Unidos decidiram entrar efetivamente com os soldados e presença física no campo de batalha. E foi quando meu pai foi convocado na Primeira Guerra, novamente, ao lado da Inglaterra e França. A nossa presença foi decisiva para a vitória da Entente, pois pegou os alemães e italianos desgastados após 3 anos de guerra, aproximadamente, acho que era bem isso, 3 anos de guerra. Era muito complexo. I'm sorry. Por fim, o meu pai acabou vindo a falecer por um problema que teve no rim, com o decorrer do tempo e, enfim, acabei perdendo meu querido pai. E foi essa a nossa história. Portanto, Oliver, mais uma vez, muito obrigado por vir fazer este documentário com nós. Agradecemos sua presença e é isso, amigão. Olá a todos, esta é a Olga. Iremos conhecer um pouco mais sobre a vida dela. Olá, me chamo Olga Botchakavara. Tenho 52 anos, nasci na Rússia e vim falar um pouco sobre a história da minha prima, que infelizmente não está mais aqui. Maria, comandante do batalhão feminino da morte, era minha prima. Nasceu em uma família pobre e se casou com apenas 15 anos. Seu primeiro marido era alcoólatra e o segundo se revelou ser bandido. Em 1904 a 1905, Maria decidiu abandonar uma vida de abusos e se juntar aos militares. Meu coração estava me empurrando para aquele caldeirão fervilhante do campo de batalha, para ser batizada pelo fogo e petrificada em lava. Eu estava fascinada pelo senso do alto sacrifício e meu país me chamava. Isso foi o que ela escreveu em seu diário, que deixou comigo. Quando ela começou seu trabalho, foi ridicularizada pelos soldados, mas acabou se tornando um ícone em seu regimento muito rapidamente, sendo conhecida por não temer entrar nas batalhas, das quais retirava os feridos em campo, salvando mais de 50 vidas. Como também podia ser destacada para se tornar enfermeira. Ela escreveu diretamente ao testar, pedindo permissão para lutar com os homens. Todas elas tinham que passar por um exame médico e raspar a cabeça. Portanto, todas foram para os campos de treinamento comandados por homens para aprender a marchar, atirar e estudar estratégias. Daquelas 2.000 soldadas, se restaram apenas 300. Por seus comportamentos inapropriados, Maria não tinha o menor problema em dar um tapa na cara das garotas que tinham esse comportamento inapropriado.
Ela me disse que quando o treinamento terminou e quando os jornalistas perguntaram sobre seu futuro para ela, Maria respondia: "Não vai haver novo treinamento. Nós iremos e morreremos." Certo, e qual foi a próxima decisão do batalhão da época de 1917? O primeiro batalhão feminino da morte deixou São Petersburgo para ir às linhas de frente. Nas mangas do uniforme dela estava o Birth, que era uma caveira, mostrando que elas não tinham medo e desafiavam a morte. Quando o combate terminou, das 170 mulheres que entraram na luta, 30 morreram e mais de 70 ficaram feridas. Isso tudo ela me contou antes de ir para outro combate no mês de maio, em 1920, que infelizmente foi o dia que ela levou um tiro e não resistiu. Nesse dia, falei para ela não ir, pois estava com um pressentimento muito ruim, mas ela com sua coragem foi mesmo assim. Então, esta foi a Olga contando a história sobre a sua prima, realmente uma história bem triste, porém, enfim. Muito obrigado, Olga. É isso aí, pessoal. Olá, hoje faremos um documentário com Friedrich, referente à Primeira Guerra Mundial. Prazer, me chamo Friedrich. Eu tinha apenas 18 anos quando fui convocado para lutar na Primeira Guerra Mundial. Eu me juntei ao exército alemão com entusiasmo e esperança de servir meu país com honra e coragem. Porém, à medida que os dias se passavam, não demorei muito para perceber que a guerra não era nada como eu imaginava. Bom, me lembro vividamente da primeira vez em que vi a carnificina da guerra. Estava na frente de batalha, agachado em uma trincheira lamacenta, quando a artilharia inimiga começou a nos bombardear com granadas. A terra tremia e o ar ficou cheio de poeira. No mesmo instante, senti uma onda de pânico percorrer no meu corpo e tive que lutar para não entrar em colapso. Neste momento, qual foi a sua reação, no entanto? Como vim a falar, muito pânico. Com certeza foi uma situação bem complicada. Eu me agarrei ao meu fuzil com força e resisti.